Papo com um especialista. Dessa vez nós trouxemos o ícone do comércio exterior, Sr. Nicola Minervini, onde a gente falou sobre internacionalização de empresas e outras coisinhas mais. Se você está interessado nesse papo com o especialista, vem com a gente que foi um prazer gigantesco ter o seu Nicola no canal. Então, solta a vinheta. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais um papo com especialista e dessa vez eu trago uma pessoa, bom, que o nome se apresenta. Ele é escritor, ele é um grande consultor e, além disso, é uma pessoa extremamente simpática que aceitou de primeiro o papo com o especialista. Seja muito bem-vindo, senhor Nicola Minervini. É um prazer ter o senhor aqui no canal Como é que se Faço, dando esse papo com o especialista para o pessoal que está assistindo. Caro Tiago, muito obrigado. Com essa tua apresentação, já você aumentou a minha responsabilidade, você foi muito generoso. É um prazer sempre debater assuntos de internacionalização. Para mim, é quase que seja uma volta virtual ao Brasil, apesar de estar a uma distância de 13 horas de voo. Então, para mim, é sempre um prazer conversar com vocês. Bom, eu sou formado há um certo tempo e eu sempre tive alguns livros de cabeceira. E um deles era um livro do senhor, O Exportador. Eu lembro que professores de faculdade, na minha época, isso lá para 2004, 2005, falavam: olha, leia o livro do senhor Nicola. De repente, a vida coloca a gente para conversar num papo com o especialista, com o público que vem me acompanhando. Então, senhor Nicola, eu queria entender como é que o senhor, primeiro de tudo, chegou ao Brasil. Quem não sabe, o senhor Nicola é italiano, nascido na Itália, mora hoje em Bergamo, na Itália. Como o senhor chegou no Brasil e que ideia o senhor teve de criar o livro? Que isso é incrível para mim. Ok, vou dar uma panorâmica rápida, porque você imagina, 53 anos, anteontem eu fiz 53 anos de trabalho, e o meu primeiro dia foi 1º de julho de 68, exatamente no Brasil. Então, obviamente, eu vou condensar ao máximo para não te pegar um dia desse bate-papo. Rapidissimamente, eu me formei em engenharia eletrônica na Itália, falo di 67. Nessa época era difícil, tinha acabado o milagre italiano do desenvolvimento italiano, difícil encontrar emprego, busquei emprego fora do país e encontrei uma oportunidade no Brasil. Então emigrei para o Brasil, não conhecendo uma palavra de português. Tinha uma instituição europeia que ajudava a moçaiada para emigrar. Então, eu cheguei como 11 de junho de 68 no Brasil, com um canudo na mão e não conhecendo nada. Depois de 20 dias, eu já estava trabalhando em um pequeno laboratório eletrônico. Claro, não era um trabalho para um engenheiro eletrônico, mas eu peguei a primeira coisa que veio para começar a aprender o idioma, começar a me inserir no ambiente de trabalho. Aí eu tive várias experiências, essa empresa de eletrônica, 6 meses calibrando medidores da Eletropaulo, antiga Light, Metaleve, máquinas operatrizes, um trabalho fantástico, muito criativo, Pirelli, e o meu último trabalho no Brasil foi uma empresa de fabricante de painéis elétricos, eletrônicos, pneumáticos, etc. Aí foi a primeira vez que eu entrei na área comercial. Eu era responsável da área de orçamentos e vendas. Os nossos clientes eram pessoal da área da
petroquímica, Petrobras, etc. Então, essa foi 10 anos de trabalho como engenheiro no Brasil. Aí voltei para a Itália e foi no 77 que entrei na área de exportação no grupo ABB, Asea Bramboveri, e fiquei lá quase ao redor de 8 anos como responsável dos mercados da Caribe, América Latina. Depois tive uma temporada para Oriente Médio. Voltei uma segunda vez ao Brasil como resident manager para a América Latina, quer dizer, engenheiro residente em São Paulo. E de São Paulo eu cuidava de vendas, treinamento de vendedores, transferência de tecnologia, buscar novas oportunidades de negócios. Terminou meu contrato de 2 anos, volto outra vez para a Itália. Segunda vez. No 83 tive um convite do meu maior cliente no Brasil. Ele queria montar um departamento de comércio exterior e marketing. E devido que a gente já tinha muito contato, pensou de me contratar. Para mim era difícil deixar o grupo ABB, porque é um colosso a nível mundial, mas essa empresa brasileira me fez como se diz, uma proposta muito tentadora, econômica, fringe benefits e companhia, e eu diria não, digo, infelizmente, deixei o grupo ABB e voltei ao Brasil pela terceira vez. E fiquei 2 anos nessa empresa, foi uma experiência infeliz porque a empresa não estava absolutamente preparada para a exportação. A empresa pensou que, já que eu sou líder aqui, vou ser líder lá fora, mas a empresa era líder graças ao fantástico protecionismo brasileiro, abre e fecha parêntese, aquela época de protecionismo tem sido o pai do famoso custo Brasil, porque a gente perdeu muito trem na época, fecha parêntese. Então, digamos, foram 2 anos muito combatidos, mas chegamos a criar uma rede de vendas na América Latina, fizemos uma feira importantíssima, a Feira de Hannover, que era o número 1 no mundo na área eletroeletrônica, e quando a coisa estava decolando, o mercado interno reaqueceu e, como muitas vezes acontece no Brasil, essa empresa, e eu não tinha perguntado por que essa empresa queria montar um departamento, porque se tivesse perguntado, a empresa teria me dito: eu quero exportar para sair da crise. A última coisa que você tem que fazer é querer exportar para sair da crise, porque pode ser, de fato, essa empresa, não é que você sai da crise assim amanhã. Até você ter o produto, a técnica, o pessoal, etc., a crise pode acabar e acabar a tua empresa. Voltando, terminou, digamos, o meu contrato, a empresa decidiu de desativar o departamento de exportação, imagina quanto dinheiro que jogou fora, e me convidou para ser gerente do mercado interno, que para mim não era nada de entusiasmante. Foi aí, então, que eu terminei a minha trajetória como gerente de exportação. Então, no 1975, criei a minha própria empresa de consultoria e treinamento. E desde então, eu faço treinamento, consultoria. É aí que nasceu a ideia do exportador, porque desde a primeira edição, 30 anos atrás, já naquela primeira edição, eu colocava de sobreaviso, colocava o alerta ao empresário, dizendo: cuidado, não tem que fazer assim, 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 porque isso não dá certo. E eu estava vendo mesmo outro dia, a primeira edição já tinha o meu Export Checkup. Quer dizer, a empresa, antes de iniciar, tem que fazer um ponto da situação, tem que se avaliar. Então, caro Tiago, mais ou menos isso tem sido, obviamente, muito compactado, a minha trajetória digamos assim, profissional, e o que é que deu
digamos, o que foi o embrião do livro O Exportador. E é fantástico, né, um pouco da sua história, seu Nicola, porque ela se, ela se comunica um pouco com a minha em dois momentos. Primeiro de tudo, o meu pai, ele trabalhou no grupo ABB, se não estou enganado, de 80 a 85, mais ou menos. Meu pai era engenheiro, meu pai é engenheiro. E eu não sei até que ponto, até que ano ele trabalhou, mas eu lembro dele. Eu sou nascido em 83, então eu sei que nos anos 80. E a segunda coisa que o senhor falou, eu me vi fazendo o caminho contrário ao senhor. Alguns anos atrás, eu fui para a Itália atrás da minha cidadania, também sem falar um A de italiano. E aí eu montei a minha empresa. Hoje em dia a empresa é o canal Comex Fácil. Por quê? Porque eu me via numa necessidade muito grande de ajudar as pessoas aqui a importar, a facilitar as coisas. Então, a nossa história, né, seu Nicola, ela é muito parecida em alguns determinados momentos. Sem E eu dúvida. acho, e eu acho fantástico também como o senhor virou um ícone aqui no Brasil, como o senhor é conhecido aqui, sendo um italiano que veio de lá, sei lá, há muito, muito tempo atrás, e como o senhor virou um ícone aqui. Hoje o livro do senhor, O Exportador, ele é oferecido em faculdades, ele é mostrado em faculdades, e eu acho que isso é muito bom para a gente. Por quê? Mostra uma visão de alguém de fora do país para alguém que quer começar a exportar ou quer começar a entrar na internacionalização da empresa, né? Assim, senhor Nicola, como o senhor vê, ou por exemplo, qual que é a grande dificuldade que uma empresa brasileira que fala vou começar a exportar tem hoje em dia? O que, que é o tão difícil essa quebra de barreiras, ou o que tem que ser colocado na cabeça do empresário brasileiro para ele começar a fazer um embrião da exportação, enfim, o que tem que ser quebrado de barreira na cabeça dele? Tiago, é um assunto bastante complexo. Também, quando eu morava no Brasil, mais de 30 anos atrás, que eu fazia palestras em Câmara de Comércio, associações industriais, etc., eu lembro que, na época, foi na Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido, eu fiz uma slide e chamei isso efeito iceberg. Por que efeito iceberg? Porque, como hoje, também 30 ou 40 anos atrás, se você perguntar para 10 pessoas, normalmente, quais são as dificuldades para exportar, dificilmente vai encontrar alguém que vai te dizer sou eu que não estou preparado, eu que não tenho design, eu que não estou qualificado. Vai te dizer o câmbio, quando é o câmbio, a falta de incentivo, o custo do dinheiro, os portos que não funcionam bem, o transporte que está caro, está faltando container, etc, etc, etc. Claro que a grande maioria, digamos, dessas travas não ajudam em nada, obviamente, a exportação. Mas são 30, 40 anos que a gente, como se diz, se esconde atrás dessa trincheira, dizendo se alguém me ajudar, talvez eu possa exportar. Por exemplo, com o dólar, quando estava a 6, alguma coisa, agora já tem gente pensando de frear um pouquinho, porque o dólar não é tão interessante quanto antes. Isso é péssimo para a imagem do país, fecho parênteses. Então, tentando de responder a tua pergunta, veja, é muito complexo, porque eu acho que você, para exportar, então, depende, obviamente, da competitividade do país. Alguém que mora na Alemanha, naturalmente, é mais competitivo de alguém que mora no Brasil.
pela estrutura, pelo contexto do país. O dinheiro custa pouquíssimo, tem uma tonelada de apoio ao exportador, etc, etc. Então, a competitividade depende do país onde você mora, e aí a gente não é que pode mudar muito. Nós podemos reclamar de custo Brasil, estradas esburacadas, etc., mas não é que isso pode mudar amanhã. O segundo, depende do setor industrial. Por exemplo, é hiper conhecido que a nossa agroindústria é uma felicidade em termos, nós somos muito competitivos no setor da agroindústria, no setor aeronáutico, mas são poucos, tem um monte de setores onde precisamos fazer muita coisa. E terceiro tema, a competitividade da empresa. Então, esse é uma parte. Uma outra parte, para você ser competitivo, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que ter uma empresa competitiva, isso quer dizer muita coisa, quer dizer ter máquinas atualizadas, tem digitalizar ao máximo a tua empresa, tem que qualificar ao máximo o teu pessoal, etc, etc, etc. Tem que saber transferir o produto, isso é o trabalho de vocês, logística, transporte, containers, incoterms e companhia. Isso o Brasil está bem servido, tem ótimos profissionais nessa área, mas tem uma outra área pouco atendida, que é a gestão do mercado. Quer dizer, gestão do mercado. A pergunta que a gente faz é: nós estamos tirando pedidos ou nós estamos gerenciando a exportação? Tirando pedidos, é que você fica, não digo de braços cruzados esperando que o pessoal toque a campainha, mas é uma reação quase que passiva, tipo, o dólar está ótimo, vamos exportar. Estamos em crise, vamos exportar. Não é que, muitas vezes, a exportação não é o resultado de um diagnóstico, de um exame que você faz, ou você diz: eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Para me desenvolver, eu tenho que brigar com o pessoal lá em cima. Vou me preparar e aí eu enfrento. A coisa para, como se diz, matar a charada, porque talvez eu nunca saí da minha fábrica, eu posso pensar de ter o melhor produto do mundo. Isso que aconteceu comigo, essa empresa que me contratou nunca tinha ido em uma feira internacional. E a empresa não sabia que, a nível Brasil, era líder, mas a nível mundo tinha pessoal que dava de 10-0. De fato, quando depois eu entrei como gerente de exportação e a gente foi nas feiras, nós levamos de goleada. Levamos, quer dizer, apanhamos. Por quê? Porque o produto da empresa não era absolutamente competitivo. Então, voltando, como é que eu faço para saber se eu estou pronto, se eu posso ou não exportar? A coisa mais rápida, mais barata, mais concreta, vai numa feira internacional. Visita a feira internacional e você vai se dar conta, vai se medir. Agora, tentando fechar a tua pergunta, nós, latinos, em geral, somos acostumados a muito paternalismo. E o governo que tem que fazer tudo para a gente, são as instituições que têm que fazer para a gente. Tem financiamento, então vamos. Não tem financiamento, então não vamos. Quantas, digamos assim, atividades têm sido começadas, depois acabou o dinheiro, acabou a atividade. Mas não é assim. Eu, que sou empresário, eu tenho que estar extremamente interessado em que a coisa ande. Se alguém me dá um empurrão, tipo financiamento, tipo incentivo, ótimo. Em lugar de ir a 80 por hora, vou a 100 por hora. Mas mínimo, eu tenho que saber ir a 80 por hora. Então, por isso que eu te falei que é complexo, no sentido que, veja, não sou eu que digo, me parece que no Brasil deve ter entre 25 e 30 mil exportadores. Um país daquele tamanho, uma economia daquele tamanho, é nada. A. B, se você colocar a lupa e verificar esses 25 mil exportadores, provavelmente, eu não moro no Brasil, então não posso jurar, mas imagino
que bom 70% do total da exportação é feito pelas primeiras 200 grandes empresas, Vales da vida, JBS da vida, etc., etc. Fica algumas migalhas para os demais. Então, quer dizer, estamos anos-luz longe daquilo que eu posso chamar de um país exportador. Então, na minha opinião, eu, por ser estrangeiro, não posso me meter em assuntos políticos, mas, sem dúvida, acho que tem faltado uma visão internacional de longo prazo, e é difícil isso para o latino. Eu penso para ontem, amanhã já está tarde. Então, tem faltado essa visão. O pessoal, nós latinos, nos temos acostumado a um certo paternalismo. B. C. O Brasil é um continente, então o pessoal, bom, se eu de São Paulo não exporta para Belo Horizonte, talvez possa exportar para Porto Alegre, por exemplo. Então, a exportação tem sido visto como uma válvula de escape. Saída da crise, dólar está bom, moda para viajar. Quer dizer, por favor, não me tome a letra, claro, tem gente que exporta de uma forma extremamente competitiva. Quantos? Essa é a grande pergunta. Então, tem faltado muito. E, repito, a taxa de desistência na exportação no Brasil é altíssima. E no webinar do outro dia, alguém falava que as empresas que iniciaram a exportar 10 anos atrás sobraram agora só 10% daquelas que iniciaram. Imagina, por que acontece isso? Porque eu também costumo dizer, a gente no Brasil faz curso para batizado, noivado, crisma, fazer bolo e companhia, e não faz curso para exportar. Quando na exportação você está colocando em jogo a imagem do país. Porque se você mandar um produto ruim lá fora, o canadense, o alemão ou o italiano não vai dizer o produto foi do Tiago, senão do João da Silva. O produto brasileiro não presta, ponto. Que pena, olha o estrago. Então, tem que fazer algo para dizer para o pessoal que exportar, habilitação para exportar, não quer dizer a famosa habilitação no radar. Isso é um procedimento normal, administrativo, com computer e companhia. Eu acho que está faltando uma palavrinha. Para você fazer um procedimento de exportação, além da tua preparação, tem que ter habilitação no radar. É diferente. É que nem, sei lá, um exemplo muito elementar, para você dirigir, você tem que estar habilitado para dirigir. Acontece que não é que alguém te dá um canudo na mão e você vai dirigir. Às vezes acontece, mas não é legal. Você tem que fazer o teu curso, tem que fazer as tuas aulas, alguém tem que te sabatinar, e se você passar, aí você está habilitado. Então, está de acordo comigo que habilitado quer dizer não um papel ou um módulo no computador. Habilitado quer dizer ter competência, saber as coisas. Isso quer dizer habilitado. Então, caro Tiago, são várias causas. Paternalismo, não tem havido uma visão geral. Eu confesso também a vocês que tem que ser um artista no Brasil para você gerenciar uma empresa. Então, também, digamos, o contexto não tem ajudado, porque todo dia muda alguma coisa. Decreto daqui, legislação de lá, DUIMP, DUE, não sei o quê. Então, claro, tem que ser um artista. Então, digamos, isso também não tem ajudado. Mas, fechando, o maior responsável da exportação é o empresário. Custa Brasil, as dificuldades, mas porque tem algumas empresas que conseguem, de uma forma excelente, estar no mercado internacional,
E tem empresa que fica resmungando, chorando, dizendo, poxa, custa o Brasil, o pessoal não ajuda, etc, etc. Gente, aquilo que eu sempre digo é isso. Já que a gente não pode mudar as coisas que estão fora da empresa, custo Brasil, protecionismo, cenário internacional e companhia, vamos começar a colocar a casa em ordem. Se eu colocar a casa em ordem, pode ser que possa compensar, em parte, o efeito negativo. Um exemplo rapidíssimo. Eu estou produzindo essa caneta, por exemplo. Devido ao custo Brasil, devido à falta de financiamento, devido ao custo do dinheiro, etc, 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 daquilo que está fora da empresa, eu tenho que vender essa caneta 100 nível percentual. Mas acontece que o mercado não paga mais de 80. Como é que eu faço? Já que eu não posso mudar as rodovias, os portos, o câmbio, a companhia, aí que está o assunto do export car. Eu vou ver dentro da empresa o que eu posso fazer para mudar fornecedor, mudar a matéria-prima, qualificar o pessoal, digitalizar mais, mudar o design para eu não vender mais a 100, vender a 120, porque entra em um outro segmento de mercado. Tem muita, muita coisa para fazer dentro da empresa. Talvez eu não vou chegar a 80, vou chegar a 85, 87, mas está de acordo comigo que se eu fizer um bom trabalho, um bom serviço, talvez alguém vai me pagar a tal da caneta a 85, mas a 100 não. Então, fechando, eu considero, não quero parecer drástico, mas eu considero que, com todas as dificuldades, falando de que vocês têm que ser um artista. Tanto é verdade que isso está comprovado. As grandes multinacionais, muitas delas, enviam seus, digamos, diretores próximos a uma provável promoção para CEO, para número 1, na casa matriz, Estados Unidos, Alemanha, Japão, enviam para gerenciar a filial brasileira. Se o nosso amigo sobrevive, aí ele volta para a matriz e recebe o prêmio, fica CEO. Por quê? Porque se alguém consegue gerenciar uma empresa no Brasil, dá de goleada para muita gente. O Brasil, eu fazia seminário na Itália dizendo, o Brasil é uma ótima escola de management. Quem consegue gerenciar uma empresa brasileira está muito bem cotado. E, infelizmente, o pessoal de fora, achando que o Brasil é um país em via de desenvolvimento, tem índios com arco e flecha nas árvores, etc., uma ignorância terrível sobre o Brasil, tem gente que vem ao Brasil pensando de ensinar. E eu digo para os italianos, gente, vocês vão para o Brasil para aprender. Porque, de fato, modestamente, eu no meu pequeno, graças à minha experiência brasileira, você me dizia, você é conhecido e tal, mas foi graças à minha experiência brasileira que depois eu voltando na Itália, eu tinha uma marcha a mais, modestamente. Porque aqui, também um exemplo prático, o livro aqui no Brasil é modestamente, quase que uma icona no Brasil, repito, modestamente, são 7 edições, 30 anos, adotado em mais de 100 faculdades, etc, etc, etc. Eu não consegui publicar esse livro na Itália. Esse é um exemplo que um produto bom em um país pode não ser bom em outro país. Porque no Brasil, vocês não, todos nós gostamos de algo extremamente prático, didático, que tenha muitos casos, etc. Então, no Brasil, teve sorte esse livro. Digamos, é um produto razoável para o mercado brasileiro. Para o mercado italiano, eu fiz uma espécie de tradução, claro, adaptando ao contexto italiano, e levei para a mesma editora que me publicou o livro no Brasil na época, Magra Oil, a número 1 a nível mundial na época. Bom, primeiro, no Brasil, o editor me recebeu em 5 dias.
Na Itália, depois de 6 meses, fui recebido por uma menina, uma estagiária da direção editorial. Examinaram o sumário em italiano, obviamente, examinaram o livro, falaram, mas o livro é muito prático, nós queremos algo de conceitual. Você que mora na Itália, os coitados que frequentam faculdade aqui, têm que estudar tomos, volumes desse tamanho para extrair um conceito. Vice-versa, o estilo americano, por exemplo, o pessoal aqui não dá valor aos checklists. No livro tem mais de 100 checklists, que é uma coisa extremamente prática. Aqui o pessoal acha, que é isso? Aquilo que a gente faz num checklist, aqui você tem que ler 40 páginas. Não é, por favor, uma publicidade do livro, é um exemplo prático. Um produto bom ou aceitado no mercado, não é exportável, por exemplo, no mercado italiano, mesmo adaptado, porque é questão de diferenças culturais, de costumes. Então, isso também nos dá um exemplo de que também a empresa que me contratou, líder do mercado interno, lá fora ninguém queria esse produto, porque está obsoleto. Bom, Tiago, desculpa, porque eu me entusiasmo, como você percebe. Sim. Então, me alonguei um pouquinho, mas a grandes rasgos, para dar casos práticos, experiências de vida, é que... então, como é que a gente faz? Eu não conheço outra forma. Nós temos que insistir em treinamento. Nós temos prático, extremamente prático, de gente com uma certa experiência, de maneira que, como se diz, para o empresário cai a ficha e diz, bom, a exportação não é só nome, sobrenome, endereço a quem vender. Não é só ter o radar. É um pouquinho mais complicado. Estava falando outro dia que exportar não é que seja uma coisa de outro mundo. Não é que seja complicado. O complicado é exportar, certo? Então, por isso que o nosso trabalho, o teu trabalho, o trabalho dos nossos colegas na nossa área, é transmitir experiências, colocar no trilho o mais certo possível, reduzindo o custo da inexperiência. Porque mesmo que a empresa que está exportando há 10 anos, pergunta, como é que a empresa começou a exportar? Provavelmente tem muita empresa que começaram a exportar na base do recebi um contato na feira, alguém me viu no LinkedIn. Quer dizer, foi uma reação passiva. Não fui eu que arregacei as mangas, fui brigar lá fora para criar uma rede de venda. Então, não tem outra, Tiago. Formação, formação, formação. Não tem outra. É engraçado, né, seu Nicola? Eu estava conversando outro dia com um cliente meu. Ele está começando com uma operação de importar vinhos, etc. E ele falou, Thiago, mas vai ficar caro. Eu falei, você já pensou no pós-caro? Ele falou, como assim o pós-caro? Simples. Todo trabalho que eu faço com um cliente, eu mostro, o custo vai ser tanto, mais ou menos estimado, não posso falar que é certo, mas é um custo estimado. Mas vai ser caro. E o seu retorno? O quanto isso vai te dar de retorno, em quanto tempo isso vai te dar? Por exemplo, esse caso do cliente de vinho. Eu falei para ele, olha, você vai ter um retorno muito rápido disso, você vai começar a fazer um giro muito grande. Aí ele entendeu, falou, não, realmente, o meu custo ele vai ser absorvido lá na frente. Isso para uma importação. E eu trabalhei numa empresa, um certo tempo atrás, que ela misturava importação com exportação. Ou seja, eu era responsável por 2 departamentos. E eu tinha que colocar a mão na massa nos 2 departamentos. Só que eram culturas completamente diferentes. Por exemplo, eu tinha importação aqui e a exportação aqui. A cultura da importação era muito diferente da cultura da exportação. Eu exportava, por exemplo, para Estados Unidos, Chile, Argentina e alguma coisa na Europa. E eu trazia muito China. Então, são culturas completamente diferentes. E eu falava, gente, se você misturar os 2 departamentos, não vai dar certo. Porque Claro. para importar é uma situação, para exportar é outra. As capacidades são outras. E as pessoas não conseguem entender. Então, vai naquele jeito, né? No caso dessa empresa, vai que vai. Dá para o menino da importação que ele cuida dos 2. E não é assim. Eu acho que
falta, e por mais que a pessoa seja capaz, a pessoa seja genial, uma pessoa que está na importação, não digo eu, mas quem está cuidando do departamento, seja genial, esforçado e etc., não dá conta. A importação é uma coisa e a exportação é uma coisa completamente diferente. Sem dúvida. Né? E aí eu fico pensando, né, seu Nicola, por exemplo, uma empresa vira e fala assim, vamos começar com o projeto exportação. Vamos numa feira. Tá bom, sei lá, vai numa feira na Alemanha. Estou chutando. Vamos ver o nosso possível cliente. Legal, bacana, fez a lição de casa certinha até esse ponto. Tiramos o primeiro pedido. Chegou lá na Alemanha o produto, não foi aceito. Ela queimou a empresa, ela queimou largada, como a gente fala aqui no Brasil. Não faz a lição de casa direito. O brasileiro, ele é muito imediatista. Ele não pensa lá na frente, como o italiano pensa, como o alemão pensa, como o próprio americano às vezes pensa, olha, se eu começar a colocar, sei lá, 20% do meu container com alguma coisa relacionada à amostra ou alguma coisa relacionada à distribuição para outros, eu vou ter um retorno lá na frente. Ele pensa, não, vou fechar em 100% do container de venda, vai demorar um tempo, chegar vai me matar essa exportação. Não sei se isso é uma estratégia legal, né? Falta estratégia nas pessoas. Um conceito que eu usava quando eu visitava empresa brasileira. Você imagina uma empresa que existe já tipo há uns 70 anos no Brasil, o avô que criou a empresa passou para o filho passou para o neto do fundador, a empresa levou 70 anos para se posicionar no mercado brasileiro. Na casa dele, fala o mesmo idioma, conhece a moeda, a cultura, tem os contatos, etc. Aí uma empresa me contatou e me diz, olha, Minervini, eu quero te contatar para você me assessorar na exportação. Mas, olha, não tem que passar de 2 meses, porque eu quero faturar. Aí eu perguntei, quanto tempo a tua empresa levou para se posicionar no mercado brasileiro? Bom, o meu avô chegou da Alemanha, depois passou por levaram 70 anos. É porque você, em 2 meses, você está saindo de uma piscina pequenininha, quer nadar no oceano, que tem tubarões, em pouco tempo. Então, infelizmente, digamos, existe esse assunto do imediatismo. Eu sempre digo que no Brasil, imagino, seja muito difícil vender seguro de vida. Porque seguro de vida é alguma coisa que você tem que pensar para o futuro. Mas dizer, não, mas isso não vai acontecer comigo, eu vou viver 120 anos, não vai ter, por que vou gastar esse dinheiro? Moral. Nós temos que necessariamente pensar que a exportação não é para amanhã. A menos que você não faça um produto único que tem uma fila de 40 pessoas aqui fora. Mas é difícil. Então, você percebe que, digamos, ok, nós não podemos mudar a forma de pensar de um povo imediatista. Mas, pelo menos, as instituições, na minha modesta opinião, deveriam tratar aos poucos, dizendo, gente, mas não é assim em 2 dias. Do tipo, a gente vamos exportar, então vamos fazer uma missão na Arábia Saudita. Vamos em uma feira aí na Alemanha. Momento, não é assim. Porque, primeiro, se o pessoal está vendendo na esquina e leva esse senhor numa feira tipo de Hannover, na Alemanha, ou a feira de Frankfurt, você está pulando do kinder até a universidade. Quer dizer, ele não fez todas aquelas etapas. Eu digo sempre, nunca vai numa feira como expositor se você não conhece a feira como visitante. A. B, nos meus 10 passos que eu digo, os 10 passos para exportar, a feira vem no 7º lugar. Muito antes da feira tem um monte de coisas para você fazer. Porque se você vai na feira e tiver o azar de alguém comprar de você, mas você não tem
Incoterms, contrato, pagamento, fatura, toda aquela coisa que você sabe muito bem, como é que você vai fazer? E quase sempre vai acontecer que você vai na feira e percebe que talvez foi na feira errada. Uma senhora mexicana que faz joia no México foi na feira de joias na Espanha. Errado, porque a joia que ela fabricava no México, na Espanha não era considerada joia, era considerada bijuteria. É que nem o assunto do meu livro. O meu livro no Brasil chegou na 7ª edição. O meu livro na Itália nem sequer foi publicado. Por quê? Porque é outro universo, outro planeta, outra forma de pensar. Então, digamos, precisa esse trabalho de dizer, gente, o caminho é, primeiro tem que fazer A, depois B, depois C. Uma outra coisa, talvez, que as empresas, a gente ilude as empresas. Olha, nós vamos te dar um apoio, tal, vamos fazer uma assistência, mas chega um momento que o pessoal tem que colocar a mão na carteira. Então, tem empresas que fazem as primeiras etapas de uma assistência pública gratuita. Aí, fantástico. Na hora de colocar a mão na carteira, falar, bom, não, agora não quero, vou parar por aqui. Que pena, porque você não falou no primeiro dia. Um exemplo mais ou menos parecido, igual. Na Itália, eu colaborava com, vocês têm Centro Internacional de Negócios, Associação Comercial, na Itália mais ou menos igual. Então, eu dei assessoria gratuita para a empresa, que me pagava era a instituição. A empresa, quando tinha a assistência gratuita, aproveitou ao máximo. Eu, pela minha forma de ser, eu me entreguei ao máximo para essa empresa. A empresa gostou da ideia, queria entrar no Brasil. Aí depois, porém, essa assistência gratuita é para sobre internacionalização em geral. Obviamente, eu falava que eu tinha 30 anos de Brasil, etc. Terminou a parte gratuita, a empresa me contatou, dizendo, Minervini, eu quero te contratar como um consultor para você me ajudar a entrar no Brasil. E essa empresa pensava que no Brasil tinha índios com arco e flecha nas árvores, etc, etc. Aí eu fiz um orçamento e a empresa não deu sinal de vida, pensando, por que eu tenho que pagar o Minervini se eu estou exportando para a Polônia, para a Rússia, na China, no Japão, eu vou sozinho. Aí passaram um tempo, pena que eu não fiz uma cópia dessa mensagem que saiu no LinkedIn há algum tempo atrás. A empresa foi para o Brasil, pensando de ensinar algo, mas no Brasil a gente aprende muito, e a empresa foi um desastre, porque eu digo sempre, olha que o Brasil não é para amadores, não é para principiantes. O Brasil tem gente necessariamente, porque vocês vivem em um ambiente que, se você não é muito vivo, você morre. Então, vocês estão acostumados a esse tipo de... Bom, para encurtar a conversa, a empresa fez um monte de investimentos errados, foi escolhida por alguém que queria criar uma rede de venda. Depois de 2 anos, a empresa já tinha investido 750 mil euros. Caramba. Multiplica por 6, mais ou menos, para saber quanto. Aí depois, eu no meu canal YouTube, em LinkedIn, eu tenho vários vídeos, tem um vídeo em italiano, em espanhol, um vídeo, como abordar o mercado brasileiro. Aí, nesse vídeo, eu explico, quando você vai para o Brasil, não faça A, B, C, D, etc, etc. Tem que fazer assim, 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 assim. A pessoa que não quis pagar algumas centenas de euros de consultoria me mandou uma mensagem por LinkedIn, disse, Minervini, que pena que eu estou vendo esse vídeo agora. Se eu tivesse visto esse vídeo 2 anos atrás,
não teria jogado da janela 700 alguma coisa, 1.000 euros. Bom, moral da história. Esse que é a minha, a nossa dificuldade, porque se eu quero resultado amanhã, mas no nosso trabalho não tem resultado amanhã, não é você está vendendo uma receita de bolo, você está vendendo uma experiência para uma empresa e o resultado da receita, entre aspas, depende muito mais do empresário do que de nós. Nós temos que dar orientação, mas a empresa tem que fazer direitinho. Exemplo muito elementar, você vai na autoescola, a autoescola te diz, olha, quando tem um sinal assim, você não pode virar à direita, tem um sinal assado, no semáforo no vermelho você tem que parar, te diz tudo. Então, eu, a autoescola, te forneci um serviço de consultoria para você dirigir, traduz, para você exportar. Você passa de vermelho, pá, em cima de um pôster. Você vai dizer, a autoescola não foi boa porque não me ensinou isso. Traduzindo, o consultor não foi bom porque eu não consegui exportar amanhã. Vou exportar só daqui a 2 semanas. Esse que é a grande dificuldade. É que o pessoal está buscando receitas, não quer esperar que você tem que fazer os passos do A até o Z, que é passar do A, pular tudo até o Z. Milagre não dá para fazer. Então, caro Tiago, essa é a nossa grande dificuldade. Eu espero que jovens da tua idade, digamos, os empresários da tua idade, quer dizer, não sei, abaixo um chute abaixo dos 50 anos, vai. Quer dizer, as novas gerações, que imagino já têm uma visão bem mais ampla, vivem, respiram o mundo, essa coisa possa mudar. Porque, assim como estão as coisas, é extremamente difícil. E é engraçado, né, senhor Nicola? O senhor me conta toda essa história do senhor, essa história que o senhor contou sobre a possível internacionalização dessa empresa que não deu certo, investiu muito dinheiro. E sabe o que eu fico pensando? Voltando a um estágio anterior até, as empresas brasileiras elas são muito imediatistas, até para a contratação de um profissional. Eu não acho muito correto, e isso é uma coisa que eu vi na Europa e não vejo aqui, lá onde o senhor mora, ou em países como Inglaterra, Alemanha, etc., eles colocam um profissional para fazer um teste específico, ou seja, ele trabalha um dia na empresa. Isso eu acho fantástico, porque ele vai se acostumar com aquilo, ele vai ver como a empresa realmente funciona. E não é só o que ele colocou em prática, sei lá, um teste online, mas como é o dia a dia dele. E aqui no Brasil não acontece isso. De repente, você que está procurando um emprego ou alguma coisa do tipo, você faz 280 milhões de testes na internet e recebe um e-mail agradecendo a sua participação. Eu sinto que aqui no Brasil falta essa. Vamos testar o que ele tem a nos dar, que é o que o Nelson falou da consultoria em tese de graça, e depois, com o tempo, contratar. Eu vejo mais ou menos da mesma forma aqui. Eu sinto que falta muito isso ainda. E nós temos muito a evoluir ainda, né, senhor Nicola? O que o senhor acha mais ou menos disso, em relação, por exemplo, a uma contratação de alguém, digamos assim? Veja, tem várias jovens formados, tal, às vezes me perguntam, eu gostaria de ser um consultor, como é que é, fácil, é difícil, etc, etc. Bom, partimos do princípio, você é muito jovem, mas você já tem uma experiência, você viajou, etc. Consultor, eu entendo alguém que transmite experiência prática, alguém que tem, como se diz, os calos na mão, que pisou no chão de fábrica. Senão, como é que você vai transmitir experiência se você não teve oportunidade de fazer? Fecha parêntese. A grande dificuldade de vender a consultoria
Por exemplo, eu estou 45 anos na área de internacionalização. 10 anos como executivo em empresa, então, carteira de trabalho, companhia, e 35 anos como consultor e formador. Eu te confesso que 95%, 90% vai, da minha atividade nos últimos 35 anos tem sido treinamento. Por que treinamento? Porque se você tocar a campainha do, vamos chamar de João da Silva, e diz, olha, eu sou Tiago, eu tenho uma boa experiência, eu posso te fazer A, B, C, D, é provável que alguém te diga, olha, eu estou muito ocupado, tenho outra coisa para fazer, não acredito em você, papapá, etc, etc. Então, eu passei por esse tipo de experiência. Apesar que, obviamente, no treinamento, eu tinha treinamento, eu estava treinando empresários. Às vezes, poucas vezes, digamos, alunos, mas o trabalho era que, você imagina, Federação das Indústrias tem que dar treinamento ao empresário. Então, chama o consultor de fora, chama o Minervini, o Tiago, outros. Então, eu, na minha frente, tinha empresários, gente que estava trabalhando. Agora, as consultorias, te confesso, todas as consultorias que eu fiz para empresas, seja na Itália, seja na América Latina, foram consequência de treinamentos. Por quê? Porque, tipo, o meu tipo de treinamento eu fazia desde um curso de 40 horas, 8 horas por dia, vezes 5 dias, até seminário de meio dia, de um dia. Por exemplo, eu levei para o Brasil umas 4, 5 empresas. Levei no sentido que eu fiz uma consultoria para fazer todo aquele trabalho de fazer as coisas com calma. Mas os empresários, por sorte minha e modestamente sorte deles, tinham assistido ao meu seminário, onde eu contava todas as desgraças que podem acontecer se alguém pensa de ir ao Brasil e descobrir a América. A América já foi descoberta faz muito tempo. Então, eles viram que, puxa, nossa, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso. E consultoria de internacionalização, que é o meu tema, foram também consequência, porque se eu tiver 8 horas por dia, 4 horas, vai, em 4 horas, contando A, o que não fazer, B, o que fazer, C, como fazer. Não sei, de 50 pessoas que tem na sala, talvez 2 ou 3 vão se dar conta, falei, puxa vida, eu estou perdendo dinheiro, eu não tinha pensado nisso, porque eu conto as experiências, alguém me roubou a marca, eu não escolhi o parceiro certo, o documento estava errado, alguém não observou a carta de crédito, etc, etc. Porque dizer como exportar tem uma tonelada de livros. Dizer como não exportar não tem livro. Tem. E normalmente o pessoal não gosta de contar as desgraças que aconteceram para ele. Então, respondendo a tua pergunta, honestamente, o nosso tipo de consultoria é, digamos, o ideal seria combinar treinamento e consultoria. Mas pura consultoria fica difícil, porque o empresário vai achar, máximo, se encontra alguém que diz, fantástico, eu preciso de um consultor. E isso, para mim, aconteceu N vezes, aí ele vai considerar você não um consultor com pago de honorários, etc. Vai considerar um intermediário, uma espécie de agente, do tipo, se você exportar, te paga uma comissão, ponto. Se ele faz um iPhone, vai ser fácil exportar o iPhone. Mas se ele faz um produto que você tem que mudar, o design, a embalagem,
qualificar o pessoal, você vai demorar 6 meses. Quem vai pagar a luz da tua casa durante 6 meses? Então, essa é a grande dificuldade. Aquilo que eu procuro sugerir às empresas, mas também pela nossa forma de ser. Quando alguém me diz, Minervini, eu quero exportar. Abre e fecha uma parêntese. A exportação é a melhor escola da competitividade. É importantíssimo, mesmo que você tenha um país do tamanho do Brasil, mas é importantíssimo exportar, porque você necessariamente vai ser obrigado a fazer um upgrade, a subir quase sempre. Então, isso premisso, alguém me diz, eu quero exportar. Aí, de uma forma um pouco assim irônica, digo, olha, a última coisa que eu aconselho a você é exportar. Porque para exportar você tem que fazer pá. Então, eu falo para a empresa, você quer exportar? Fantástico. Bom, primeiro vamos fazer uma avaliação, como é que você anda, porque pode ser que ele tenha um produto exportável, mas a empresa não é exportável. Qual é a diferença? Pode ser que a empresa tenha um produto tipo premium, que sempre vendeu no mercado interno, tem uma fila de gente querendo comprar o produto, digamos, se enquadra em ótimas características, mas na empresa não tem aquela conscientização que para exportar você não pode atrasar, você tem que responder na hora, você tem que aceitar condições de pagamento diferentes, você tem que fazer uma embalagem um pouquinho diferente, tem que fazer um monte de coisas. E quase sempre o pessoal joga a bola para o gerente de exportação. Então, voltando, eu sugiro às empresas o seguinte, olha, admitindo que você tenha um produto exportável, que tal você contratar uma trading, uma comercial exportadora? De maneira que você se dedica ao produto e a trading, que sabe muito bem como exportar, se dedica à exportação. Porque se você, de um golpe só, tem que mexer no produto, na fabricação, no mercado, nos e-commerce, a companhia é muita dose. Então, que tal você aprender aos poucos? Então, com uma trading. Aí, para variar, nós, latinos, brasileiros, dizem, uma trading, mas a trading em lugar de me pagar 100, vai pagar 70 para ela ganhar. Quase sempre a trading, a comercial exportadora, o custo que você, empresário, vai ter vai ser menor do custo das cabeçadas que você pode dar no início. Então, A. B. Você não quer pagar comissão, você não quer intermediários, mas você não tem ninguém que possa te ajudar. Você não tem matéria-prima suficiente para contratar um gerente de exportação, como infelizmente fez a empresa brasileira que me contratou. Então, que tal você contratar uma empresa de gestão da exportação? Em inglês chamam de Export Management Company. É uma espécie de gerente de exportação de aluguel. Digamos que você, Tiago, você dedica 4 horas por dia, vezes 3 dias por semana, por exemplo, para uma empresa, você faz tudo aquilo que poderia ter sido feito por um gerente de exportação. Só que você não está na folha de pagamento da empresa. A. B, se a empresa assume um gerente, para mandar embora, tem toda aquela papelada, custo, etc. Para um consultor, vocês fazem um trato. Olha, vamos fazer uma prova para os próximos 3 meses, etc. Então, uma empresa de gestão da exportação. Uma outra forma, você é uma pequena empresa, você quer se jogar no Atlântico, você está nadando numa piscina pequenininha. Que tal você pegar carona, tipo, você faz bolsas, por exemplo. É um monte de gente que produz calçado. Normalmente uma mulher, quando compra bolsa, compra calçado, por exemplo. E pode ser que tenha uma empresa grandona que exporta calçado e você pega carona. Claro que é difícil para nós latinos, a gente não quer
nós somos muito amáveis, porém você, eu sou eu, e infelizmente é assim. Então, pegar carona. E um último tema, que é um dos meus, modestamente, cavalo de batalha, é redes de empresas. O que quer dizer redes de empresas? Você imagina 10 empresas pequenininhas, cada uma não tem marca, não tem pessoal, não tem máquina, não tem experiência, não tem dinheiro, não tem muita coisa. Juntando as 10 empresas, mantendo a própria individualidade, podem criar uma rede de empresas para ter acesso a serviços que só poderiam ter acesso às grandes empresas. Cuidado, não estou falando dos famosos e tristes antigos consórcios de exportação, que foi uma coisa para esquecer, assim como foram feitos no Brasil. Estou falando de uma metodologia nova. Eu mesmo implantei essa metodologia na Costa Rica, México, etc. Então, voltando, trading, ou comercial exportadora, Export Management Company, uma empresa de gestão, pega carona com alguém ou rede de empresa? Vai ser dificílimo que alguém aceita tudo isso. Então, amém. A empresa fica naquilo que a gente vê todo dia. Ou vai ser eternamente comprada. Não, mas eu estou exportando. Momento, mas é você que exporta ou ele que está comprando de você? É você que está gerenciando o preço ou ele diz, olha, acima disso eu não compro de você, etc, etc, etc. Então, digamos, é difícil. Então, voltando outra vez ao nosso trabalho, necessariamente a consultoria deve ser abbinada, deve ser combinada com treinamento, porque, mas agora tem gente que diz, bom, eu vou no Google, Dr. Google, eu encontro tudo. Tem até plataformas fantásticas, International Trade Center e companhia, eu posso saber quem está importando na Alemanha, de onde, com que volume, qual foi a oferta. Posso saber tudo isso. Mas eu insisto que nós, mais que buscar um comprador, nós temos que buscar um parceiro. Alguém com o qual você traçar um plano de trabalho. Então, necessariamente, é isso admitindo que você já está preparado, que você tenha máquinas atualizadas, que você tenha pessoal qualificado, que você tenha um produto aceitável, não um produto assim que vem. Por exemplo, essa é uma das perguntas para fazer uma empresa, do tipo, por que você acha que alguém tem que comprar de você? Pronto. Quando eu fazia consultoria, mesmo aqui na Itália, fazia a primeira pergunta. Por que você acha que lá fora vai ter gente querendo comprar de você? Ah, porque nós temos preço e qualidade. Preço e qualidade já era. Você é muito jovem, mas muito tempo atrás tinha gente que, com muito orgulho, colocava no catálogo, quando tinha o catálogo em papel, agora está tudo em website, ou coloca no website a cópia do certificado ISO 9000. Imagina, isso é uma coisa da antiguidade. Orgulhosamente, a nossa empresa é certificada ISO 9000. Hoje você não faz 2 passos se você não está certificado. Não ISO 9000, mas muito mais do que isso. Então, voltando, por que você acha que alguém tem que comprar de você? Ah, porque nós temos preço e qualidade, meu amigo. Se você vende por preço e qualidade, você vai encontrar um monte de gente que vai te dar de goleada. Onde você se diferencia? Por que você é diferente dos demais? É complicado, é difícil. Então, esses são conceitos difíceis, ou do tipo, quanto tempo você demorou no mercado interno para vender? O que você está, os benefícios. Por exemplo, eu venho do setor de bens de capital, interruptores, centrais nucleares, centrais hidroelétricas, etc. Então, os nossos técnicos preenchiam todo um catálogo cheio de um monte de detalhes técnicos. Isso vem depois.
primeira pergunta que todo comprador no mundo se faz é: quanto eu ganho comprando de você? Ponto. Quanto eu gasto a mais comprando de você e não do teu concorrente? Eu lembro, mas estou te falando de uma vida atrás, que a gente coloca características, vantagem, benefício, normalmente. A sigla é Cava Bem, dizia um professor de marketing famoso no Brasil na época. Você não tem que usar o Cava Bem, características, vantagem. Você tem que usar o Bem Vaca. Ao contrário. Benefícios, vantagens e características. Então, você concorda comigo que se você vem me propor uma coisa do tipo: Minervini, eu posso te fazer uma consultoria. E se eu não fizer, o que acontece comigo? Aí você primeiro tem que me dizer os benefícios que você está me oferecendo, as vantagens que eu vou levar com isso. Aliás, no Brasil ainda é a famosa lei do Gerson, de antiga memória: eu quero levar vantagem em tudo. Mas sabe que essa publicidade, de um lado, foi famosa até hoje, mas pisou em uma tecla que talvez não tenha ajudado muito. Mas somos assim. Bom, voltando. Nós temos que mostrar os benefícios que a empresa. O grande problema é que o benefício a empresa quer para ontem. Se eu estou vendendo uma receita de bolo, eu vou dizer para ele: se você fizer de acordo com a minha receita, você vai fazer um bolo de aniversário e o pessoal vai se lamber. Aí, se ela seguir corretamente, amanhã ela faz o bolo. Ponto. Então, ela aprovou a minha consultoria. Agora, no nosso caso, não é assim. Porque no nosso caso, ele vai demorar meses. Tem que ajustar a fábrica, ao layout, ao pessoal, etc. Não é uma receita de bolo. A gente está transmitindo, está colocando ele em um trilho, no ponto de partida. Não é que você de São Paulo a Rio chega em um minuto. Você vai levar, não sei, 4 horas, 5 horas, o que seja. Necessariamente. Só que ele não quer esperar até chegar no Rio. Ele quer já, antes de sair, já quer saber, já está exportando, está todo mundo fazendo a fila para comprar o produto, etc, etc. Então, caro Tiago, honestamente, continua difícil. Então, por isso que na minha, posso dizer, longa carreira, porque são 40 anos que estou nisso, eu tenho feito muito mais treinamento, e do treinamento tem saído as consultorias para instituições e para empresas, seja na Itália, muito no Brasil. Por exemplo, algo no Brasil que eu tenho realizado é check-up e seminário in company. Mas empresa tipo Shell, Volvo, Hering, Artex, Tramontina e companhia, nessa empresa, falo de muitos anos atrás, empresas que estão iniciando a exportar. Então, a gente tem feito primeiro um check-up, por quanto você anda, identificando as problemáticas, e aí treina todo mundo junto, porque se você treinar o gerente de exportação, há grandes linhas, ele sabe como fazer as coisas. Quem não sabe são os colegas. Compras, vendas, almoxerifado e companhia. É aí que está o problema, aí que pega. Eu lembro que uma vez, uma empresa que visitou, uma empresa italiana, que queria comprar da nossa empresa brasileira, e depois da visita, porque ele falou com o diretor técnico, falou com o diretor industrial, etc., depois, cochichando para mim, falou: mas você sabe que o pessoal está remando contra? Quer dizer, se você tem o teu colega que está remando contra, não vamos fazer um autogol, não vamos ganhar o jogo. Para você ganhar o jogo, não adianta que tenha um jogador bom e os outros. Quer dizer, eu faço sempre o exemplo que a exportação é um jogo de equipe. Eu adoro música, então eu faço a comparação. Você vai assistir uma sinfonia. Uma sinfonia é uma delícia
Se você tiver músicos, chamam professores. Músicos fantásticos, instrumentos fantásticos. Quando você assiste a uma sinfonia, chega o primeiro violino, ele dá a primeira batuta, todo mundo se acorda, aí entra o maestro, e se o maestro for bom, vai sair uma coisa fantástica, e a acústica tem que ser excelente. O que quer dizer isso com a exportação? Vamos traduzindo. O maestro, que é o responsável de exportação, que é o coordenador do processo de internacionalização. Os músicos, os colegas de trabalho, vendas, finanças, planejamento, administração, produção, embalagem, companhia. Instrumentos, o flauto, o violino e companhia. Instrumentos, as ferramentas que você está utilizando, digitalização, busca de informação, como você está fazendo uma feira internacional, etc. E tem que ter uma acústica linda. Traduzindo em português, a empresa como um todo tem que estar sintonizada. Se você não tem acústica, o violino está quebrado, o músico está no primeiro ano de conservatório, não vai dar. Então, esse é o nosso grande problema. Eu costumo dizer, no meu caso foi assim, é mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora. Porque o teu primeiro concorrente não é o chinês, e o teu colega da área de compras, da área de produção, porque, por exemplo, quando eu pedia para a produção, tipo, olha, nós temos que modificar essa coisa porque não está de acordo com... Não, mas a gente sempre fez assim porque agora para o árabe ou para o alemão tem que mudar. Meu amigo, tem que mudar. Então, resistência. Chegava no gerente de compras e dizia, não podemos comprar aqui no mercado interno, tem que comprar de fora. Importamos, aplicamos o tal do drawback e companhia para ser mais competitivo. Um gerente de compra que eram 15 anos, que sempre comprava de um fornecedor, chega o italiano da situação e vai pedir para ele de mudar fornecedor. Briga. Não funciona. Então, por isso é uma questão... Eu, quando começo um seminário, eu falo que a internacionalização, mais que uma questão geográfica, é uma questão de atitude. De fato, não toma, por favor, como publicidade, é um exemplo prático. No Export Checkup, a primeira coisa que a gente faz é atitude a internacionalizar. Essa empresa infeliz que me contratou no Brasil, se alguém tivesse feito nela um check-up, teria verificado que a empresa não tinha atitude a internacionalizar, sem contar o produto e a companhia. Então, teria dito, olha, não contrato o Minervini. Ele vai perder o emprego lá na Itália, aqui vai ficar frustrado, e eu não mudei de, não sei, de São Paulo para o Rio, eu mudei de Bergamo para 14 horas de voo, família, gato, cachorro e companhia. Então, é extremamente importante. Agora, Tiago, eu sei que é muito, muito difícil transmitir isso, porque tem gente que diz toda empresa pode exportar, basta que seja habilitado no radar, ponto. Tem outro que diz toda empresa pode exportar, vamos levar na feira de Hannover, na feira de rodada de negócio. Não tenho antes, tem muita coisa que eu saiba, por favor, não quero fazer nenhuma crítica, mas tem muita promoção, tem que ter promoção, mas você está de acordo comigo que você, para promover, antes você tem que estar informado, tem que qualificar a empresa, quer dizer, que adianta você promover, porém falta o background. É que nem fazer um jogo de futebol sem goleiro. Não vai dar. É engraçado, né, Sr. Nicola? O senhor estava falando e eu me lembrei. Eu tive em uma empresa, um bom tempo atrás que eu trabalhava, eu cuidava da importação. E a gente ia trazer um determinado tipo de produto e ele tinha o tal do ex-tarifário, extremamente pouco explorado aqui no Brasil. E aí eu comecei a pesquisar. E eu vi que o ex-tarifário, ele causa um canal diferente de verde quando chega na primeira, segunda, terceira importação. Depois ele estabiliza e fica tudo bem. E eu me lembro que eu cheguei para
o meu supervisor e falei, olha, a gente pode aplicar o ex-tarifado, não é problema nenhum, ele bate certinho com a descrição do produto, não é problema nenhum. Mas que fique de aviso que vai para um canal diferente de verde, porque a Receita Federal quer olhar o que você está trazendo e por que você está trazendo aquilo ao valor mais barato. Não, não tem problema, a pessoa só ouviu, vai trazer aquele valor, aquele produto, a um valor mais barato, só ouviu isso. Consequentemente, quando chegou a importação aqui, deu um canal diferente de verde. Foi um pandemônio na empresa. Porque, mas pelo amor de Deus, ninguém. Eu falei, tá aqui, escrito. Eu falei, vai dar um canal diferente, porque precisa ter a análise da receita. E onde eu quero chegar, Sr. Nicola? O brasileiro, o empresário brasileiro, o CEO, o gerente, enfim, ele ouve apenas as coisas boas. Ele ouve, vou trazer um produto, eu vou exportar um produto e vou ter um lucro de, sei lá, 30% em um ano. Ele ouve apenas isso, mas ele não ouve o trabalho que tem que ser feito. A feira que ele tem que visitar 2, 3, 4, 5 vezes. Ele não ouve o concorrente dele, que está... Hoje, por exemplo, ele tem esse celular. O celular custa, sei lá, R$ 1.000. Quando ele exporta, ele tem uma vantagem, não sei o que e tal, mas o mesmo celular que ele exporta a R$ 1.000, ele consegue produzir a 300. Mas o de 300 não vai ser tão bom, ele vai quebrar em um ano, alguma coisa do tipo. Ele não ouve isso, ele ouve apenas o lado positivo. E quando dá uma zebra, ele não tem para onde correr. E aí ele fala, não, a culpa foi... Ele aponta o dedo, a culpa foi sua. Eu ouvi muito isso já na minha vida, em quase 20 anos de experiência. E é isso que eu acho que o empresário brasileiro tem que estar pronto. Não é mais aquele negócio, a culpa foi sua. Ele fala, nós temos uma situação, temos que resolver essa situação para um futuro a gente acertar as pontas. Não ser uma coisa imediatista. Eu acredito que o senhor muito ouviu isso na parte de exportação também. Mas deu errado, chegou lá, o produto ficou mal visto, a responsabilidade era sua. Isso, para um profissional de comércio exterior ouvir, é muito duro, é muito difícil. E, às vezes, a questão toda é a própria empresa, é o produto que não é bom, a embalagem que não é bacana, o rótulo que não condiz. E tá tudo bem, sabe? É adaptação, total adaptação. E não a culpa do rapaz que exportou, o rapaz que importou. Não é nada disso, né? Então, e eu vejo muito isso, né, senhor Nicolau? A culpa, a responsabilidade é do rapaz da exportação, Como o senhor deve ter visto isso na vida do senhor e a responsabilidade não é apenas do rapaz que exportou ou do rapaz que importou, não é? Veja, o ideal também vou te levar o exemplo prático. Essa experiência que eu tive no Brasil como gerente de comércio exterior e marketing foi um calvário, foi um processo extremamente duro, porque eu não tinha interlocutores dentro da empresa. Tinha sido um sonho do diretor-geral que queria exportar, ponto. Mas a exportação não é um sonho. Agora, para evitar ou para reduzir muito isso que você acaba de falar e que acontecia comigo, eu era cobrado diariamente. Quando é que a gente exporta? Quando eu voltava das minhas viagens, como é que foi o turismo? O hotel 5 estrelas, o turista de luxo pago pela empresa, etc, etc. Então, para reduzir isso, eu acho que no início, quando a empresa decide de se jogar, de iniciar a exportação, eu colocaria ao redor da mesa os responsáveis dos vários setores, o diretor-geral da empresa, chamaria alguém de fora que diria, gente, a exportação comporta que você, área de compras, tem que fazer isso, isso, isso. Você, área de venda, tem que fazer isso, isso, isso. Você, etc.
Então, o meu caso prático, esses 2 anos que eu passei, sofri nessa empresa, de um lado eu era cobrado, considerado turista de luxo, tinha que pedir, pelo amor de Deus, de não atrasar, de modificar o projeto, de comprar uma máquina mais produtiva. Quer dizer, eu tinha que mexer nos vários... Não tem departamento em uma empresa, como departamento de exportação, que ele tem que ficar fuçando em cada área, porque a exportação será o resultado de todo esse trabalho. Acontece que, vai concordar comigo, eu, gerente, estou a nível jerárquico, ao mesmo nível do gerente de compras, do gerente financeiro, claro, estou falando de uma empresa de uma certa dimensão. Então, eu, exportação, dizer ao meu colega da área de compras, olha, por favor, nós temos que mudar. Olha, você pensa vender, eu penso comprar. Ponto. Por quê? Porque ele não sabia o que comporta a exportação. Bom, então, para fechar essa coisa, foram 2 anos duríssimos. Você sabe qual foi o meu primeiro trabalho de consultor? Parece até uma coisa, uma piada ou um absurdo. Aí eu saí dessa empresa, porque já não aguentava mais. A empresa não quis mais investir na exportação, porque o mercado interno estava hiperaquecido, voltaram os antigos clientes. Então pensou, por que temos que gastar dinheiro para exportar se eu tenho quase que uma fila aqui fora? Desativou o departamento de exportação e me pediu para mim para eu cuidar das vendas de mercado interno, que era uma tristeza terrível. Eu tinha vindo da Itália para o Brasil para gerenciar um departamento de marketing e comércio internacional e ia me limitar, nada contra, mas para mim era um outro tipo de trabalho. Bom, moral da história, então eu criei a minha própria empresinha de consultoria e treinamento. O meu primeiro trabalho, depois de um mês que eu tinha criado a minha empresa, a empresa da qual eu acabava de sair me contratou para eu fazer um seminário em company na empresa. O título era Integrar para Exportar. Então, foi uma coisa gozadíssima, que eu estava como professor aos meus ex-colegas de trabalho, dizendo: você de compras deveria ter feito A, B, C, depois que a coisa não funciona. Você de almoxerifado, você quer dizer, tem que ter alguém que diga que a exportação não é do gerente de exportação. Lembra do exemplo do maestro de orquestra. Maestro de orquestra, se não tiver ninguém que toca, não vai sair música. Traduzindo, o gerente de exportação, se não tiver os colegas que estão tocando, cada um a parte deles, não vai funcionar. Então, o meu primeiro trabalho foi na empresa da qual eu acabava de sair, porque, como se diz, caiu a ficha. E, apesar que a empresa não queria mais exportar, porém, estava sempre assim, de sobreaviso, se o dólar mudava, a crise pegava outra vez, etc. E me contratou para eu fazer esse seminário em company. E eu falei para o diretor: que pena que você não fez isso 2 anos atrás. A nossa história teria sido diferente. Eu não teria deixado a empresa na Itália e ele não teria jogado fora um monte de dinheiro, não teria frustrado ele, frustrado a mim e a companhia. Então, você está plenamente com a razão que se não há uma... Então, como fazer? Honestamente, eu não conheço outra forma. Tem que ser feito, tem que, digamos, insistir no treinamento, na forma, mas não ao departamento de exportação, à empresa. Então, tem que ser feito um trabalho. Eu, no Brasil, cheguei a fazer mais ou menos 10 seminários em company, na empresa, mas não só seminário. Chegava na empresa, falava com os vários responsáveis, ouvia a problemática da empresa
Depois eu criava um debate entre eles, brigas, etc. Não, a culpa é tua, a culpa é dele, não foi assim, foi assado, né? Depois todo mundo ouvia o seminário como a gente deveria, digamos assim, implantar um projeto de exportação. E depois, o interessante, eu pedia para cada um deles, responsável administrativo, responsável compra, responsável produção, dizia: você, por favor, preenche em uma fichinha o que você acha que você, na tua área, tem que fazer para melhorar no conjunto a exportação. Produção, idem, técnica, idem, expedição, idem. Aí eu juntava todas as várias fichas e se chegava a fazer um plano de ação em função das mesmas, digamos assim, ideias que cada um deles tinha tido. Obviamente, com a minha experiência, eu dizia, essa aqui não dá para fazer, essa aqui dá para fazer. Então, necessariamente tem que ser feito esse trabalho. Eu sei que o pessoal não quer investir em treinamento, acho que treinamento é perfumaria, acho que isso aqui é uma coisa teórica para professores acadêmicos, eu sei tudo isso. Mas, não, honestamente, não conheço outra forma. Então, repito, o canal é único, o canal é insistir em treinamento, em divulgar que exportação não é um assunto do gerente de exportação. Ele é um coordenador de um processo de desenvolvimento da empresa. Obviamente, o responsável de exportação tem que ser alguém com uma certa experiência, carisma e companhia, de maneira que, digamos, o pessoal vai aceitar ele não como alguém que quer atrapalhar, mas alguém que quer cooperar, quer, digamos assim, construir. Por isso que até no meu livro O Exportador, eu digo construindo, porque é uma construção, uma arquitetura, construindo o seu projeto de internacionalização. E por construir, eu entendo, tem que ter a fundamenta, os pilares, o andartério, é uma construção. Agora, se você quiser exportar amanhã, não é uma construção, é inventando a exportação, não construindo a exportação. Então, é uma coisa bastante delicada. Senhor Nicola, eu vi alguma coisa no Instagram do senhor e eu queria entender o que é isso. É um curso, é um webinar? O que é exatamente isso? E como é que o pessoal entra em contato, dá uma olhada? Fala um pouquinho sobre esse webinar, esse curso que o senhor vai dar para pessoas aqui no Brasil. Fala um pouquinho dele. Ti agradeço pela pergunta. Bom, na minha rede, LinkedIn, Facebook, Instagram e companhia, já tem 2 pequenos vídeos, são vídeos convites para uma aula, muito mais que um webinar, uma aula de internacionalização. Essa aula tem a finalidade de mostrar para o público um produto que é uma minha metodologia, Export Checkup. Quer dizer, como fazer uma avaliação de como você está exportando. Então, respondendo à tua pergunta, são 2 pequenos vídeos anunciando que o dia 15 de julho, às 19 horas, terá uma aula, uma minha aula sobre internacionalização e nós explicaremos esse produto Export Checkup. A grandes linhas, a gente já falou o que é um Export Checkup. Export Checkup, no nosso caso específico, é um produto que reúne as áreas principais da competitividade da exportação e, através de uma série de perguntas, a empresa pode se medir, se de 0 a 10, está em 2, está em 12 ou está em 10. Quer dizer, pode fazer uma autoavaliação.
Claro que o ideal seria ter alguém de fora que entra na empresa para te avaliar. Devido que a pandemia, o online e companhia, então, nesse produto tem toda uma série de informações, de dicas, além que tem os meus vídeos para cada ficha, atitude, informação, promoção, etc. Tem um vídeo explicando o porquê das perguntas. Exemplo, você para exportar utiliza uma única lista de preços de exportação, como faz muita gente, ou você utiliza uma lista de preços de exportação, mas com fatores diferentes de acordo com o mercado. Porque se você exporta para a Arábia Saudita, para o Uzbequistão e para os Estados Unidos, obviamente as variáveis são diferentes. Então, obviamente, para alguns mercados você tem que estar mais baixo, para outros pode estar mais alto, ou simplesmente não vai poder exportar. Ou, não sei, você é ainda dono da tua marca? Tem gente que não se preocupa com isso. E eu perdi um monte de dinheiro por não ter pensado nisso, etc, etc. Então, a gente sabe, pela experiência, quais são normalmente as áreas que não são examinadas. Então, é uma consultoria e é um consultor de bolsa, porque a empresa vai fazer todo esse exame, vai ter esses vídeos, e no final ela vai identificar, porque dizer, eu quero melhorar na exportação, ponto. Começo por onde? Através desse esquema, você vai identificar onde está bom, onde está ruim, onde está mais ou menos, onde tem que, quais são as prioridades, e você mesmo vai escrever, sob uma série de sugestões, um plano de ação. O exemplo da marca, você identificou que você nunca pensou no assunto da marca. No plano de ação, problema, registro de marca. O que fazer? Contatar um advogado e companhia. Responsável, Roberta ou João da Silva. Prazo, 45 dias. E isso vai ser o teu lembrete, o teu memorandum, para depois você acompanhar essas ações. Passaram 6 meses, você faz de novo. Se espera que você melhorou em muitas coisas. Então, isso vai servir para a empresa exportadora para fazer um ponto da situação. Para uma empresa que nunca exportou, incluso serve também para uma empresa que nunca exportou, porque ela vai saber antes o que vai encontrar depois. Do tipo, se eu te falo, você registrou a marca, uma empresa que nunca exportou provavelmente não sabe que precisa fazer isso. Então, então precisa fazer isso. Então, ela já vai tomando providência. Você utiliza uma única lista de preços? Você sabe o que te fornece o International Trade Center? Você sabe, etc, etc. Então, empresa exportadora. Consultores, vocês dão consultoria às empresas. Então, esse produto também ajuda vocês, os consultores, a dar uma consultoria mais ampla, além daquilo que vocês fazem. Porque eu imagino, na área, no universo da internacionalização, tem um monte de coisas. Tem na área de vocês, pagamento, câmbio, faturas, Syscomex, DUE, DUIMP e companhia, coisa que eu não trato. Mas cada um de vocês tem uma determinada especialização. O Export Checkup é transversal. Então, quando vocês vão fazer uma consultoria para a empresa, podem pescar algumas dessas perguntas ou algumas dessas dicas para que a empresa melhore e vai facilitar, incluso, a vida de vocês, consultores, que a empresa estará melhor preparada. Funcionários que dão apoio à exportação, professores. Eu gostaria de ser professor hoje no Brasil, porque com todo esse material você tem muita matéria-prima para transmitir nas aulas. Então, fechando, esses 2 pequenos vídeos que estão no Instagram, na minha rede, são convites para assistir a aula, e para assistir basta se inscrever,
para assistir a aula do dia 15 de julho, apresentando um produto Export Checkup. O importante é que não é que eu inventei isso ontem. 30 anos atrás, na primeira edição do Exportador, já tinha o embrião, tinha uns 15, 20 perguntas. Hoje são 100 perguntas, porque se passaram 30 anos. Então, porque eu viajei no Vietnã, na Polônia, na Ucrânia, no Brasil e companhia, então tem toda uma experiência. Então, essa metodologia tem sido utilizada na Ucrânia, na Polônia, no Vietnã, na Itália, muito na Itália. Itália é um país, como você sabe, altamente exportador. Mas a mesma coisa aqui no Brasil. Mesma coisa no sentido que o pessoal está pouco informado, promoção mais ou menos, a empresa também quer resultado ontem. A única diferença, uma das poucas diferenças, que eu não faço muitas perguntas sobre capacidade técnica e industrial. Porque, como você sabe, os produtos italianos made in Italy vende pelo valor agregado, pela moda. Então, como produto, como qualificação, estão, diria, bastante. Mas o resto é igual, tanto que eu tenho feito até 2, 3 anos atrás. No caso do Brasil, seria de Belém a Porto Alegre. No caso da Itália, seria de Turim até Palermo, quer dizer, todo o país, em várias entidades, esse tipo de consultoria. E as problemáticas são mais ou menos as mesmas. Tanto que, por isso, eu utilizo o meu método PYME. Em qualquer país, você tem que fazer 4 coisas. Tem que trabalhar na promoção, informação, mercado e empresa. PYME. Promoção, informação, mercado e empresa. Então, esse é, a grandes linhas, o suco desse produto Export Checkup, que é praticamente traduzir o livro em um curso. E o livro, já que tem 30 anos, 7 edições, etc. Então, aos poucos, eu fui desenvolvendo esse curso de uma forma extremamente prática. E é uma consequência de consultorias que a gente tem feito ao longo de tantos anos. Gente, eu vou colocar aqui embaixo todas as redes sociais do seu Nicola. Seu Nicola, além disso, como é que o pessoal compra o seu livro, o Exportador? Eles acham na Amazon? Onde eles compram, principalmente na internet? Sempre na Amazon, seu Nicola? Sim, sem dúvida, se você vai no amazon.com.br, livros, o Exportador, sétima, muito importante, abre e fecha parêntesi. Tem 7 livros chamado com o mesmo título, O Exportador, exceto a segunda edição que tem um título um pouco diferente. Infelizmente, na minha opinião, nas redes Amazon e outras, tem até edições passadas, edições velhas, que não deveriam aparecer na rede. Mas tem gente que vende de segunda, terceira mão, etc. Ou tem gente que compra o livro novo, mas é a 5ª edição, que sobrou, sei lá, 4 ou 5 livros. Tem que colocar o título completo. Dizer o exportador, ponto. Se você vai na Amazon, pode ter problema. Tem que ter o título completo. Construindo o seu projeto de internacionalização. Digo isso porque, se você deixar só o exportador, está arriscado a receber uma edição antiga, porque o subtítulo sempre foi diferente. Então, onde encontra? A editora do livro é Almedina. Se você vai no site da Almedina, ovviamente só encontra isso. Aí vai tranquilo, como não pode errar, porque Almedina só tem isso. Se você vai no Amazon ou outro, eu diria 95% está comprando isso por Amazon. Se você vai no Amazon, é bom que você coloque, se assegure que seja esse de capa branca e grandão como tamanho, construindo seu projeto de internet. Então, é facílimo. Amazon.com.br ou Almedina,
encontra isso facílimo. Gente, vou colocar mais uma vez as redes sociais do Sr. Nicola. Além disso, uma pessoa extremamente generosa que vai te ouvir, vai conseguir falar, olha, você está indo não indo para o lugar certo, mas o caminho é mais ou menos esse. Tá aqui o livro. É muito legal vocês terem esse livro de cabeceira, como eu tenho há muito, muito tempo, e compro todas as novas edições, porque sempre tem atualizações, inclusive nos e-books que eu escrevo também, sempre tem atualização. É legal ter isso com vocês. E além disso, gente, é uma pessoa que você consegue ficar horas conversando e tem muita bagagem, é muito legal. Quando eu comecei com o canal lá atrás, falaram, tenta falar com o senhor Nicola, tenta trazer ele para o canal. Por quê? Porque tem gente, eu tenho zero experiência, eu sempre falo isso, eu tenho 1% de experiência e passo isso para vocês. Sempre quando eu converso com alguém que tem mais experiência que eu, é fantástico para mim, vem e agrega muito valor para mim e para vocês. Então, procurem o seu Nicola. Ele tem muita experiência e muita facilidade em passar isso para vocês. Então, vou colocar aqui embaixo, mais uma vez, falando as redes sociais do seu Nicola e também o link da Amazon para vocês comprarem o livro. Fantástico, vai de olho fechado. Eu estou assinando embaixo. Eu não tenho aqui, todo caso, o livro é amazon.com.br, só, é facílimo, porque o link eu tenho no outro computador, agora eu estou usando um outro PC, então não tenho assim a meu alcance. Em todo caso, amazon.com.br encontra fácil, o exportador encontra fácil. O Almedina, vamos ver se eu consigo digitar aqui. Almedina. Você entra no site, aliás, Almedina, dia 9 de julho, daqui a pouco, é exatamente o aniversário, são 30 anos da primeira edição. Então, a Almedina está fazendo uma promoção especial bastante interessante, entre outros. Senhor Nicola, de coração, muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo, como o senhor fala, esse ping-pong de vai e volta, muito, de coração, muito obrigado. E, gente, é um prazer enorme trazer o senhor Nicola para o meu canal. O canal ganha muito valor. Então, de coração, muito obrigado. Continuem a ver os nossos vídeos, falem com o senhor Nicola. E eu sempre falo, comércio exterior brasileiro é para todo mundo. Porém, você tem que ser experimentado, porque senão a coisa toda pode degringolar. Então, tenham acesso à informação, sempre. Tiago, você é muito, muito generoso. Para mim é sempre, como te falei, é sempre um prazer voltar ao Brasil, pelo menos virtualmente. Então, te agradeço muito. Para mim foi um ótimo bate-papo. Eu aprecio o trabalho que você faz, eu te sigo na rede, eu também aprendo muita coisa desse que você está... Os teus vários bate-papos, vai aqui mais uma experiência. E depois fecho, não tiro mais tempo de você. O fato de querer aprender, a sede de querer aprender. Muitos anos atrás, eu fiz um seminário, fiz um trabalho de 1 ano e meio, morei no México, um projeto da União Europeia. Eu era o coordenador de um projeto para desenvolvimento da capacidade competitiva da pequena e média empresa no setor de couro, calçado e companhia. Vieram junto comigo experts da área técnica e companhia. Bom, moral da história. Eu tratava da parte de internacionalização. Teve um empresário, eu na época tinha ao redor de 55 anos, tinha um empresário de 45 anos e eu tinha a lista dos inscritos ao meu seminário e eu vi que esse senhor, vamos chamá-lo Pablo Sánchez, não estava inscrito. E o Pablo me fala,
eu falei para ele, desculpe, por que você não se inscreveu no meu seminário? E aí ele, assim, com uma sonrisa, me olhando de cima para baixo, me diz, olha, Minervini, tudo aquilo que eu tinha que aprender na vida, já aprendi. Não preciso aprender mais nada. Você imagina alguém de 45 anos que me fala isso? Então eu falei para ele, olha, Pablo, das duas uma. Se você vier ao seminário e não aprender absolutamente nada, o teu ego vai lá em cima. Quando você sai do seminário, vai dizer, nossa, não estou tão mal assim. Mas será que você, uma experiência, um exemplo, um caso, uma frase, não vai te deixar refletindo sobre algo? Então, fechando, eu gostaria de viver 1.300 anos para aprender 1% daquilo que eu gostaria de aprender. É triste quando você vê gente que diz, não, mas aquilo que eu aprendi já... Quer dizer, então, tudo isso para te dizer, eu, quando tenho um tempinho, logo vou, assisto. Infelizmente, o problema do fuso horário atrapalha muito, mas eu vejo os gravados. Então, eu assisto os teus bate-papos, vários temas que não são de minha competência, mas ótimo, ou temas de minha competência para me medir, para ver por quanto ando. Se tem gente que me dá de goleada de 10-0, de 3 ou mais ou menos. Então, sempre é uma ótima oportunidade para aprender. Tiago, muito obrigado, sucesso para você, grato por essa oportunidade e espero um dia não, tem que ser rápido, né? Voltar para o Brasil, pelo menos ao vivo, aí a gente bater um papo. Vai ser fantástico da minha parte. Eu que agradeço. E como eu falava na Itália há um bom tempo atrás, grazie mille per tutti. Prego. Ciao, sono Nicola. Um grande Ciao, abraço. Tiago, obrigado. Obrigado. Obrigado.